Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouco de produção hoje, confecção de jaqueta corta-vento. Vou mostrar os detalhes para vocês, como produzir, como não produzir, alguns detalhes de infesto na hora de infestar o tecido, quanto que rende, quanto que não rende, qual que é o custo final que vai dar uma peça aí para vocês começar a produzir, começar a ter lucro aí no negócio de vocês, começar a marca de vocês, tá bom? Então fica comigo aí se você gostou do conteúdo que a gente vai apresentar, então já deixa seu like aí e já se inscreve no canal, também deixa um comentário aí que a gente possa estar sempre melhorando, tá bom? Para mim saber qual conteúdo que você gostaria de estar vendo aí nos próximos vídeos. Bora lá, tô indo lá para a talhação agora e vocês vão acompanhar tudo. Fala galera, beleza? Então estamos aqui com o Charles, nosso talhador. Vou mostrar para vocês aqui como é feito o infesto, ó. Ele infestou aqui com essa máquina aqui. Então colocou as folhas uma em cima da outra. Aqui tem 800 metros de tecido, tá? 800 metros. E após fazer esse infesto aqui, colocar uma folha em cima da outra, vem esse papel aqui, que esse daqui é... Como é que chama isso aqui? É o risco. É o risco, o molde, né, no caso, que a gente pede. E dá uma olhada aqui, ó. Ele tem o desenho certinho da peça, então ele vai vir com a máquina cortando. E depois daqui a gente vai levar direto para a costura, tá? Isso daí é que parte da peça, Charles? Esse aqui é o bolso. Esse é o bolso. Ó. Aqui em cima já vem escrito já, tá? Bolso, ó. Aqui tem a referência da peça também. Corta-vento com capuz. Tamanho, né? E o tamanho, né? Esse corte aqui a gente fez só de tamanho G, que é o tamanho que mais vende. Então a gente fez só de tamanho G, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui, ó. Esse tecido aqui não tem segredo na hora de infestar. A única coisa é que é utilizada uma máquina que entre os pedaços aqui da peça, entre a manga, a frente e tal, é feito uns furinhos, ó, para estabilizar. Tudo que é tecido sintético é feito esses furinhos aqui, ó, para o tecido não ficar mexendo e depois a peça ficar desencaixada. Ó, dá uma olhada, ó, como é que ela fica firme. Então não tem problema da peça ficar desencaixada, de mexer a peça na hora de estar cortando. Isso tudo é feito com essa máquina aqui, ó. Com essa máquina aqui, ela ligada na tomada, ela esquenta, faz o furo e automaticamente já faz esse processo aqui, onde cola uma peça na outra e estabiliza a peça. Esses pesos aqui que ele está colocando em cima também é para ajudar a segurar. E a única coisa que tem que fazer também é estar deixando esse tecido bem lisinho. Passa uma folha, deixa bem lisinho, vem com outra bem lisinho, para não ter problema do tecido ficar embolado e depois a peça ficar retorcida no fim. Gente, uma coisa muito importante na hora de você estar fazendo o cálculo aqui de custo, quanto que ficou essas peças aqui, é vocês colocar uma perca, tá? Eu coloco cerca de 1%, então aqui nessas peças aqui daria uma perca de 4 peças, porque sempre vai dar uma peça de segunda, vai dar algum problema, então a gente sempre coloca esse 1% na hora de fazer o cálculo do custo da peça. Então aqui foram 398 peças, foi 800 metros, hoje a gente está pagando R$ 7,80 no metro do Aspen. Então já vou mostrar para vocês como fazer essa conta aí, para você saber o custo da peça só para talhar, tá? Só a peça que só talhada. Aí depois tem os acessórios, as coisas que vão acrescentadas em cima dela, estamparia e tudo mais. Então só o custo da peça do material, tá? Do material aqui de base. Então você vai pegar aqui o valor do metro, 7,80 vezes a metragem que foi comprada, 800 metros, certo? Dá um total de 6.240, dividido pela quantidade de peças que deu no final do corte, que no caso foi 394, já com aquele 1% de perda. Eu sempre arredondo, se deu 15,83 para 15,90, tá? Porque é uma diferença mínima, então é melhor você arredondar para cima. Então, custo por peça de 15,90, tá? Isso de material, tá? De tecido. Então, pessoal, coloquei em cima da mesa aqui para vocês verem como é que fica.
Então essas aqui são as partes da jaqueta, né? Ó, já estão todas cortadas. Aqui a parte da frente, ó, lado direito, lado esquerdo. Aqui é manga, tá? Aqui temos manga do lado direito, lado esquerdo também, tá separado aqui, ó. Tem um papel de baixo também. Isso aqui vai tudo separadinho já para confecção, tudo identificado também com esse papel aqui falando qual que é o lado, qual que é o tamanho, certo? Então aqui capuz, ali bolso, aqui parte das costas e aqui a parte da vista, tá? Uma coisa interessante que vocês precisam prestar atenção na hora de cortar esse tipo de material é que dá bastante tonalidade. Então na hora de cortar um lote grande, vocês têm que cortar sempre alguma coisa no meio, ó. A gente coloca aqui cada tonalidade que dá no tecido, a gente coloca uma cor no meio para dar a diferenciação entre as cores. Por quê? Porque senão lá no final a costureira vai misturar aqui as peças e um lado vai ficar mais claro, outro lado vai ficar mais escuro. Então é importante sempre manter a ordem aqui, certo? Manter a ordem e colocar alguma coisa para separar. Quando for cortar lote grande, tá? Alguma cor, alguma coisa no meio. Bora lá então agora para confecção. São todas empresas terceirizadas. E por que a gente faz dessa maneira? Porque terceirizando a gente não tem a despesa com custos fixos, funcionários, problemas de pessoas estando colocando a gente no Ministério do Trabalho e diversas outras coisas. Então terceirizando fica muito mais fácil. O legal é fazer um contrato falando que se caso tiver algum tipo de problema na peça, você vai ser indenizado pela essa pessoa. Mas por isso que dá essa correria. A gente corta num lugar, faz a modelagem em outro, costura em outro e estampa em outro. Dá uma correriazinha, mas vale muito mais a pena do que ter esse pessoal trabalhando dentro da sua própria empresa, tá bom? Então vamos lá para a costura agora. O difícil de produzir esse tipo de material é a mão de obra qualificada. Hoje a gente está aqui na Josi, que é a nossa costureira de confiança. Ela costura pra gente já há quase 2 anos. E ela cuida praticamente toda a nossa produção de jaqueta corta-vento. Além desse pessoal que trabalha aqui para ela tem outras partes terceirizadas, que são operações, né, que você coloca terceirizado. E o difícil, como eu falei, é achar uma mão de obra qualificada que vai fazer isso com qualidade. Josi, o porquê que tu acha, quais são os principais detalhes que tu acha que precisa para produzir esse tipo de material, trabalhar com esse tipo de jaquetas? Assim, ó, primeiro tu tem que ter a máquina conjugada ou a interlock, né? Porque jamais tu pode fechar um tactel numa máquina overlock, porque ela vai abrir toda, né? Então, assim, depois a reta, né? Todo o acabamento da jaqueta, tanto como da bermuda, pro tactel, tecido plano, é na máquina reta, né? Jamais pesponto em cobertura, essas coisas assim, é tudo na reta. Então, assim, o pé, tipo assim, os calcadores a gente compra às vezes de silicone, né? Se a pessoa não tem muita experiência, compra de silicone para deslizar bem a peça, não abrir, para ficar bem retinha, né? Mas como a gente já tem uma certa prática, a gente faz com o calcador normal. Mas assim, o essencial é a máquina conjugada e a reta, tá? E todas elas tá regulada pro tactel. Jamais pode pegar uma máquina que está regulada para malha para botar o tactel, para fazer a jaqueta, entendeu? Geralmente ninguém quer pegar esse tipo de serviço, né? O pessoal prefere ficar na malha, que é mais fácil. Sim, com certeza. A malha é tipo assim, enquanto tu faz uma jaqueta dessa, tu faz 10 camisetas, né? Mas assim, eu já tô 5 anos no tactel. Eu não gosto de costurar malha. Sim. Nem moletom, eu prefiro o tactel, entendeu? Tá, e a jaqueta, né? Mas, tipo assim, não tem segredo, não tem segredo. Depois da pessoa pegar o jeito, vai embora, entendeu? Se não tem. Assim, tem que ter alguns cuidados, tipo assim, né, no ponto, como é tecido plano, tu tem que, tipo assim, quando tu vai fazer uma bainha, tu tem que ter mais cuidado,
tipo fazer 2 viras, essas coisas assim, entendeu? Mas do mais a mais, tipo assim, ter uma regulagem no elástico da manga para não ficar muito apertado, não ficar muito largo. O zíper tem que ficar bem lisinho para depois o pesponto, para a jaqueta não ficar toda repuxada, né? E é esses cuidados que tem que ter. Sim. Mas o essencial é a máquina reta e a conjugada. A conjugada eles usam pra... Qual que é a máquina conjugada aqui? A conjugada é essa daqui. Essa daqui é a conjugada. Ah, essa daqui Que é ela a vai 4 linhas, né? Uhum. Que ela vai essas 4 linhas Sim. aqui, que vai o ponto reforçado no meio para não abrir. Pra não abrir. Isso, exatamente. E as retas são todas essas que daí, como é para o acabamento, né? Aí tem que ter várias retas, entendeu? Sim. E é isso aí. Aí tem a revisão, né? Sim. Essa parte da revisão é muito importante também. Você passa isso. pra ver se não ficou nenhum fio solto, alguma coisa. E fica com acabamento bom, ó. Dá uma olhada. Não pode ficar repuxado. Não Então, o importante é sempre fazer uma peça piloto na frente com a costureira que você vai começar a costurar para ver se ela vai trabalhar bem com esse material. É interessante saber se ela já trabalhou com esse tipo de material. Para depois não dar problema no lote grande, né? No Exatamente, lote, dar um problema no lote grande, perder bastante peça. Tipo assim, aqui a gente começa uma peça, tipo assim, como a Dona Heloísa. A Dona Heloísa, ela faz o acabamento final da peça, que é o pesponto e a bainha. Então, se ela vê que o zíper tá repuxado, que o zíper tá, tipo assim, ela fez um pesponto aqui e repuxou, ela já, Josi, tem que falar com a menina do zíper, que tá dando problema, entendeu? O zíper tem que ser o tamanho da peça, sempre certinho, só que com o teu nunca tive problema, sempre veio bem certinho. Então, tipo assim, ela já vê, se deu problema numa peça aqui, a gente já começa lá do começo do lote pra não dar problema no lote todo, entendeu? Sempre tá acompanhando os processos pra não deixar o problema lá pro final, né? Exatamente. A manguinha também, ela faz aqui, se tá muito apertada, ela já diz, Josi, tá muito apertada aqui, ela pespontou, aí tipo assim, a gente já vai lá, já resolve, né? Tem a elastiqueira ali que a gente faz o elástico, tem que sempre fazer a medida, né? A medida certa, né? Exatamente. E assim, tem que sempre, desde o começo, tu pega uma peça ali, tu monta, às vezes tu manda a peça piloto pra mim, a gente monta e já começa a olhar desde o início, entendeu? Monta a peça, já vem ali as cores, pega por cores, tamanho, mas é isso aí. Eu trouxe essa peça piloto pra ela costurar agora, né? Tá aqui, ó, já bem certinho, como eu mostrei lá na talhação. Ela tá bem separadinha, ela vai fechar e aí depois ela me entrega pra gente ver como é que vai ficar. E se tiver alguma alteração, se tiver que aumentar um braço, aumentar uma perna, deixar um pouco mais folgada, a gente faz isso depois na modelagem, né? Mas a modelagem daí tu que escolhe, né? Uhum. A gente monta a peça e a modelagem, quem vê se tá certo, se tá ok, aí é o cliente, né? Então, o importante, pessoal, sempre procurar aí uma confecção que já trabalha com esse tipo de material, né? Exatamente. Porque quem está começando agora geralmente não tem prática. E para vocês que estão começando agora, perder um primeiro lote vai ser muito complicado. Então, procurar uma confecção que já trabalhe com esse tipo de material. Então esse é o processo de produção de jaqueta corta-vento. Ele chega a ser bem simples, só que você tem que acompanhar todos os detalhes para não dar erro e não ter prejuízo lá no final. E o mais importante de tudo é você saber precificar esse produto para poder estar vendendo ele, tá? Então a gente ficou ali, vocês viram, com um custo de R$ 27,10, mas esse custo ele não está englobando a correria que a gente fez, que seria a despesa de gasolina para um lado e para o outro. Ele não está englobando a embalagem que a gente vai colocar nas peças. Além disso, essa peça ela sai da confecção, ela vai para um outro setor aqui da nossa empresa, onde é feito uma conferência novamente, que é o nosso processo de qualidade, nosso controle de qualidade, e depois disso sai dali e vai para uma embalagem. Então tem mais despesas que são incluídas nesse processo, tá? A estamparia eu não levei vocês lá, por quê?
porque simplesmente a gente tirou ali uma metade da peça onde é estampado o macaquinho e deixou na estamparia e eles fizeram a estampa lá, uma estampa um silk tradicional, não tem segredo, qualquer estamparia que você for, eles vão conseguir fazer. O interessante é você falar que esse material é um material sintético, para eles utilizar uma tinta boa, para ele não sair com o tempo, tá? A gente optou por esse material, fazer silk, justamente porque a gente aplicava algumas coisas antes, refletivos, emborrachados, e isso acabava descolando com o tempo. Então a gente adaptou pro silk, que fica por mais tempo e não tem problema de sair da peça, tá? No mais, é isso. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, deixe seu like, me segue lá no Instagram, dienson.m, que eu vou estar disponibilizando mais conteúdo como esse para você. E não deixa também de comentar aqui o que você gostaria de ver nesse canal. Beleza? Forte abraço, tamo junto.